Atualmente nós temos mais de 400 fundos imobiliários listados e no meio de tudo isso tem muitos fundos imobiliários de papel que são ótimas opções, principalmente pensando depois dessas quedas que nós tivemos nos últimos meses. Realmente nesse momento aqui nós temos vários fundos imobiliários muito bons, com ótimos indicativos, mesmo assim estão descontados. Já existem outros que são bons também, só que estão com preço um pouco mais caro. Para te ajudar com isso, eu montei essa lista atualizada aqui com 5 fundos imobiliários, base 10 e base 100, com ótimos indicativos para que você possa estudar mais a fundo para de repente colocar na sua carteira. E para isso eu coloquei alguns filtros aqui. O fundo imobiliário tem que ter pelo menos 500 mil reais de liquidez diária, patrimônio no mínimo 900 milhões de reais. Também não pode ser aqueles fundos imobiliários qualificados que você tem que ter tipo acima de 1 milhão de reais para poder comprar. Então esses são os requisitos aqui bem básicos para a gente poder montar essa lista aqui com ótimos fundos imobiliários de papel para você estudar mais a fundo para de repente colocar na carteira. Vale lembrar que 3 desses fundos imobiliários aqui eu tenho em carteira, inclusive já mostro minha carteira aqui que tá mais de 3 mil reais no negativo. Então o fundo VGIR11 aqui é um ótimo fundo imobiliário, ele é gerido pela Valora, o preço atual tá em 9,45, uma boa opção, esse fundo aqui passou de 10 reais. Eu falei que não valeria a pena naquele preço, mas a esse preço aqui começa a ficar interessante, até porque ele tá com o PVP em 0,96. Então, a cada 96 reais que você investe nesse fundo, você tá comprando o equivalente a 100 reais de patrimônio. Dividend yield aqui nos últimos 12 meses tá em 13,54, liquidez diária 5,6 milhões de reais negociados de forma diária, pegando a média dos últimos 30 dias. Valorização nos últimos 12 meses de 8,9%. É um ótimo fundo imobiliário, o número de cotistas aqui, ó, 261 mil, pagou 11 centavos aqui de rendimento no último mês. Lembrando que é um fundo imobiliário indexado no CDI. Então agora a gente está numa tendência de alta novamente da nossa taxa Selic. O CDI é 0,10 a menos do que a Selic. Então, se essa taxa Selic se manter alta, ou pior do que isso, se aumentar mais ainda a Selic, esse fundo imobiliário aqui tem vantagem porque os indexadores deles estão atrelados ao CDI. Próximo fundo não tem em carteira, mas é uma boa opção também. Fundo BTCI11, preço atual está em R$ 9,09, pagou 12,28% de dividend yield nos últimos 12 meses. O PVP está em 0,91 aqui, ou seja, está na média de 9% de desconto aqui, referente ao seu valor patrimonial. Liquidez diária um pouco menor aqui, ó, 1,63 milhões de reais. E valorização nos últimos 12 meses, 4,97%. Aqui está o gráfico da cotação ajustada. Quando a gente pega aqui, ó, o número de cotistas, 178 mil, vai pagar 9 centavos aqui de rendimento. Valor patrimonial aqui, ó, 995 milhões de reais. Lembra que na nossa lista aqui o critério é ter no mínimo 900 milhões de reais. Tá no VGIR aqui, ó, 1,42 bilhões de reais. Valor patrimonial do fundo. Próximo boa opção aqui é o fundo MCCI11. Esse aqui não é um fundo imobiliário base 10, está sendo negociado no dia de hoje a R$ 83,39. Pagou 11,74% nos últimos 12 meses. O PVP está em 0,91, 9% na média abaixo do seu valor patrimonial. Liquidez diária 3,4 milhões e a valorização ajustada aqui 1,9 nos últimos 12 meses. Quando a gente pega aqui, ó, o valor patrimonial do fundo, 1,56 bilhões de reais. Número de cotistas, 109.375. E o último rendimento aqui, 80 centavos a cada cota que você tenha desse fundo. Próximo fundo aqui, impossível que você não conheça, fundo MXRF11. Ao meu ver, na cotação do dia de hoje, é uma ótima possibilidade de entrada, porque você tem a possibilidade de ganho de capital no decorrer do tempo aí. Não sabemos se a Selic vai se manter alta e quanto tempo ela vai se manter alta ou se vai subir mais ainda. Esse é um dos fatores principais que está fazendo os fundos imobiliários ter uma queda muito acentuada. Inclusive, eu tenho mais de 400 cotas desse fundo e o meu preço médio está em 9,21, se eu não me engano, quase R$ 1 de diferença a cada cota. Então você tem a possibilidade de comprar um ótimo fundo com preço muito legal. Lembrando que nada daqui é recomendação, você tem que estudar para colocar na carteira ou não, de acordo com a sua realidade. Mas eu participo de alguns grupos aqui pagos sobre mercado financeiro e tal, e muitos investidores aqui com boa grana estão comprando sim o fundo MXRF11 pensando futuramente, daqui 1, 2 anos a Selic volta a cair, e a pessoa vai ter a possibilidade de vender esses fundos, além de todos os dividendos pagos no decorrer desse tempo. Bom, já pegando essa queda aqui, é um fundo imobiliário que está com o dividend yield aqui em 12,93%, PVP 0,97%, ou seja, 3% abaixo do seu valor patrimonial, liquidez diária 18,8 milhões,
e variação nos últimos 12 meses, menos 4,6%. Um ótimo fundo imobiliário, gosto muito. Infelizmente, eu tô sem capital, investi muito em criptomoeda nesses últimos tempos aqui. Tô sem capital para estar comprando o MX. Inclusive, tem um dado bem interessante, é o seguinte: esse é o maior fundo imobiliário que nós temos aqui no Brasil em número de cotistas. 1.220.118 pessoas investem nesse fundo imobiliário. Valor patrimonial por cota 952 e o último rendimento de 9 centavos. Então, você tem a possibilidade de comprar abaixo do seu valor patrimonial. Muito bom, fazia um bom tempo que não tinha essa possibilidade. O valor patrimonial do fundo, ó, 4,16 bilhões de reais. E um outro fundo imobiliário que também está indexado aqui em CDI, que está se saindo muito bem devido à nossa taxa Selic que está alta, é o fundo KNCR11. Está sendo negociado no dia de hoje a 103,16, pagou 11,52% nos últimos 12 meses, dividend yield. PVP está em 1,01, liquidez diária 12,32 milhões de reais negociados de forma diária. Então você consegue negociar muito dinheiro aqui através do mercado de fundos imobiliários, muito interessante. E valorização nos últimos 12 meses, 13,05%. Aqui está o gráfico ajustado do fundo, mas o que nos importa é o seguinte, ó, número de cotistas 377 mil, valor patrimonial por cota seria de 101,58, tá um pouquinho acima, né? 103,16, e valor patrimonial do fundo 7,06 bilhões de reais, muito grande também, último rendimento R$1,02. E agora um resumão massa aqui para vocês, mais alguns dados aqui para você entender, ó. Fundo VIR11 teve o início em 2018, BTCI 2009, MCCI 2019, MXRF11 2012, também o KNCR11 2012. Aqui estão as gestoras, aqui o tamanho do fundo, indexador, que é importante você saber, ó, CDI, IPCA e CDI, IPCA e CDI também. Já o MXRF11 tem IPCA, CDI, alguns fundos imobiliários na carteira. E o fundo KNCR11 CDI, por isso que ele está saindo muito bem, o número de cotistas. E também a gente consegue ver o preço, o PVP e o quanto está descontado aqui, ó. 4% de desconto no VGIR, 9% no BTCI, 9% também no MCCI, 3% de desconto no MXRF11. Já o fundo KNCR11 aqui está menos 1, porque ele está 1% mais caro do que o seu valor patrimonial. Então essa foi a lista aqui de 5 fundos imobiliários com ótimos indicativos que pode ser uma boa opção aí para você estudar a fundo e de repente colocar na sua carteira. Então é isso, pessoal, espero ter contribuído com você. Se você quiser ver os melhores investimentos em renda fixa de 100% até 120% do CDI, tem um vídeo que eu mostro exatamente quanto você vai ganhar com a nossa atual taxa Selic.